Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o nosso amado, amado de nossas almas, esteja com você nesse momento que você está ouvindo esse podcast, esse devocional. Que bom estar aqui de volta. Semana passada, como diz minha mãe, me enrolei no cabelo das pernas. Não consegui gravar o devocional com vocês na segunda-feira, e aí vocês sabem, né? O tempo vai engolindo a gente, principalmente quando a gente tem muita dificuldade em organizar as coisas. Esse ano eu peguei muita coisa para fazer. Uma das razões de estar fazendo esse podcast relacionado a finanças é exatamente essa, porque administrar dinheiro, tempo, todos os recursos é uma coisa que o Senhor espera de nós, todos nós, né? Mas aqui o podcast é específico para mulheres. Nem vou falar isso mais, porque na verdade eu sei que tem alguns homens que ouvem, e então vamos lá. O que Deus espera de nós é que nós sejamos bons administradores dos recursos que Ele nos coloca, que Ele nos entrega. E hoje nós vamos falar de uma mulher que foi uma excelente administradora, um exemplo na Bíblia, Lídia. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa mulher, ou talvez você tenha lido a Bíblia inteira e já passado pelo nome dela e não percebido. A gente vai ler Atos, capítulo 16, versículo 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia era uma mulher rica. Isso mesmo, ela era vendedora de púrpura. Púrpura é uma cor extraída, uma cor que varia entre o roxo e o vermelho. E naquela época, essa cor era extraída com muita dificuldade de moluscos. Então, eu não sei explicar direito o passo a passo, nem é o objetivo aqui, mas só para você ter uma ideia de que ela era usada somente em vestes reais. Reis, nobres tinham condição de, somente os reis e os nobres tinham condição de comprar a púrpura para tingir as suas roupas, né? Em Marcos capítulo 15, do versículo 17 a 20, fala inclusive que os soldados na crucificação de Jesus vestiram Jesus com um manto púrpura, né? E depois que teceram lá a coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, e de maneira irônica eles saudavam Jesus gritando, né, dizendo: Salve, rei dos judeus, porque o manto púrpura era um manto real, né? Provavelmente eles pegaram de algum rei, de algum nobre que morava naquela cidade. Enfim, Lídia era vendedora de púrpura e ela estava ali orando com algumas mulheres e encontrou Paulo. O que eu quero chamar a atenção aqui, nós estamos falando sobre finanças, é de que ela não se fez de desentendida. Quando ela aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela foi batizada e ela e a sua casa, na verdade, foram batizadas, e ela rogou a Paulo, dizendo: Se você julga que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa, fica ali. E constrangeu não só a Paulo, mas aos companheiros dele a ficarem lá. Lídia usou os bens que ela tinha para servir as pessoas que serviam a Deus, que pregavam a palavra. Como nós temos usado os nossos bens? Como você tem usado os bens, os recursos que você tem? Talvez você seja uma pessoa como Lídia, bem-sucedida. Talvez você seja uma pessoa que não tenha muitos recursos financeiros, mas tudo aquilo que passa pela sua mão
tem um propósito e Deus quer que você seja uma boa administradora, principalmente para servir com o coração aberto. A palavra de Deus diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. A gente não sabe exatamente o que ele falou a ela, mas Paulo foi ali naquela região para falar do amor de Deus e mostrar para as pessoas o que Deus tinha feito na vida dele. De Saulo a Paulo. O que Deus tem aberto no seu coração e que você tem evitado, tem sido teimosa em servir, ou teimoso, né, em servir ao Senhor com os seus bens. Quantos bens você tem, sejam grandes, muitos ou poucos e pequenos, eles são colocados na sua mão e na minha mão para servir ao Senhor. Como você tem feito isso na sua casa? Eu tenho visto o quanto nós somos resistentes nos dias de hoje a receber as pessoas em nossas casas, a convidar as pessoas a virem às nossas casas, a servir os nossos na nossa casa. Parece que a gente tem preguiça de servir e mais que preguiça, a gente tem uma revolta muito grande. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque tudo eu, tudo eu, tudo eu. A começar em mim, eu tenho pedido que Deus transforme o meu coração para que a gente possa, para que eu possa, para que nós possamos, eu e você, possamos servir mais as pessoas com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, eu quero te agradecer porque a tua palavra diz que o teu amor não será levado por muitos rios. E nós temos vivido uma situação difícil na nossa Rio Grande do Sul, né? No nosso Rio Grande do Sul, onde o rio levou praticamente tudo que muitas pessoas tinham. Mas a tua palavra é clara e diz que o teu amor não será levado por muitos rios. E nós temos visto um movimento no Brasil inteiro para ajudar essas pessoas. E eu quero pedir perdão, Deus, porque muitas vezes nós esperamos catástrofe chegar para que possamos doar, sermos generosas, receber pessoas nas nossas casas, que nós possamos administrar, Senhor, melhor os nossos recursos, que eles sejam para honrar e glorificar o Teu nome, recebendo pessoas em nossos lares, recebendo os nossos em nossos lares, agindo de maneira carinhosa, Deus, e generosa, hospitaleira. Transforma o nosso coração de um coração resistente, obstinado, que se sente injustiçado, cansado com tantas coisas, para um coração grato, contente e frutífero. Porque foi assim que o Senhor nos fez, para sermos frutíferas, para sermos boas administradoras da tua obra aqui na terra, Senhor, dos teus recursos aqui na terra. Que possamos entender que nada é nosso e que, como Lídia fez, estamos dispostas a receber, ofertar na vida de quem trabalha na tua obra, financeiramente inclusive, Senhor. Seja com alguns poucos reais ou milhares de reais, que nós sejamos liberais, Deus, para ofertar na vida de quem precisa, não somente quando há grandes catástrofes, mas no dia a dia, que nós sejamos reconhecidas pelo Senhor, não por pessoas, mas pelo Senhor, como boas administradoras de talentos, de moedas, de dracmas, de recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que não sejamos nem usurpadoras, nem omissas, muito menos desperdiçadoras daquilo que o Senhor tem nos colocado, para que o seu nome seja honrado e conhecido em toda a terra, longe de nós e perto de nós. Nos perdoe, Senhor, por um coração avarento, por um coração desatento. Nos ajude a sair do celular, sair de coisas que roubam o nosso tempo e que nós possamos sentir realmente o Senhor abrindo o nosso coração, como o Senhor fez com Lídia. É o que te peço, em nome de Jesus. Aqui é Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado, para o seu coração.